Então, muito bem. Vamos começar. Boa noite, pessoal, pessoal da Liga, de outras, da universidade, de outras ligas. Meu nome é Ackley, sou cirurgião de cabeça e pescoço, faço parte de um grupo chamado NICAP, que é um Núcleo Integrado de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nós somos um grupo de 5 cirurgiões de cabeça e pescoço de Florianópolis. Um dos nossos cirurgiões, que é o Dr. Daniel, ele dá aula para vocês, algumas aulas para vocês na Unisul, e junto tem a Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que resolveu aproveitar esse movimento de lives, webinars e afim, e a gente fazer algumas aulas relacionadas à cirurgia de cabeça e pescoço, convidando sempre um cirurgião ou algum outro especialista relacionado para discutir mais, não como aula, mas mais como um bate-papo, um debate, tentando trazer alguma coisa para casos clínicos, para a clínica. E hoje quem foi convidado foi o Dr. Gustavo Felipe de Los Santos, que é cirurgião de cabeça e pescoço ali da Unicap, é cirurgião do Hospital Universitário da UFSC, né? Fez residência na USP, então um USPiano, mas a coisa mais importante da vida dele é ter sido meu colega de turma. Então, o Gustavo é que vai discutir um pouquinho conosco aí sobre linfonodos cervicais, diagnóstico diferencial, o que são, quando estão aumentados, quais as situações, o que são os pontos importantes a ser levado em consideração nos linfonodos cervicais. E para começar, a gente vai começar primeiro com um caso clínico, né, Beatriz? Que a Beatriz vai ler para a gente, relacionado com linfonodos. Vamos lá? Então, para dar início ao nosso debate, a primeira paciente é a BM feminina, 19 anos, queixando-se de dor de garganta associada a febre de 38 graus e meio, indisposição, mialgia e cefaleia há 2 dias. Ao exame clínico, ela apresentava um aumento linfonodal, gânglios com 1,5 cm de diâmetro, em todas as cadeias cervicais superficiais, e na uroscopia ela apresentava tonsilas com hiperemia bilateral e presença de material exudado. Gustavo, primeira coisa que eu vou te perguntar, o que são linfonodos, Gustavo? A gente está trabalhando com, a gente está aí com estudante de medicina, mas já deu para ver, eu já vi em algumas situações estudante já de bem avançado no curso que não sabiam direito o que era linfonodos, né? Então, o que são linfonodos? É a primeira grande pergunta aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí, Beatriz, a LACAP, né? Muito obrigado. É uma coisa realmente inicial, básica, né? Então, os linfonodos fazem parte do sistema linfático, que é um dos principais sistemas, um dos sistemas de defesa do organismo. E os linfonodos são os gânglios desse sistema, né? Do sistema linfático, em que o sistema linfático drena para esses gânglios, para esses linfonodos, para que ocorra o combate, né, uma possível infecção e um bloqueio de uma possível disseminação de um tumor, né? Mas são gânglios, então, do sistema linfático, que é um sistema de defesa do organismo. Um sistema paralelo, né, ao sistema venoso, né? E eu costumo falar para os pacientes que são os filtros, né? Normalmente são os filtros. Então, tem uma série de células de defesa, células que são produzidas e são importantes. E aí, nesse caso clínico aí, Gustavo, a gente tem um aumento de linfonodos, né? Linfonodos de 1,5 centímetro em todas as cadeias cervicais. 1,5 centímetro, o que a gente considera um linfonodo aumentado aí? O que dá para a gente considerar como ele estar aumentado? Olha, eu particularmente eu não gosto muito do número, do tamanho, né, do linfonodo. Eu valorizo mais a forma.
Então, se eu vou te falar, você vem falar que é um linfonodo de 2,5, 2,5 centímetros, mas ele por meio centímetro, por 0,8, ou seja, um linfonodo bem alongado, bem fusiforme, não tem problema. Mas se é um linfonodo de 1 centímetro ou 1,5, bem arredondado e com outras características que a gente vai comentar depois, já é um linfonodo suspeito. Então, é bem comum vir nos laudos de ultrassonografia linfonodomegalia. Daí o paciente já se estressa, se apavora, o médico generalista também se apavora, já manda para biópsia, já diz que pode ser linfoma, outras coisas, e eles estão se preocupando somente com o tamanho. Então, eu não gosto de valorizar o tamanho. Então, o normal seria até 1,5, mas depende muito de qual linfonodo, né? Então, eu não me preocupo muito com o tamanho do linfonodo em si, mas sim com o seu formato. Então, é fundamental para eu definir se esse linfonodo é suspeito, reacional, não só o tamanho de um sentido, né? Mas no outro sentido. Então, o longitudinal e o transversal. E, obviamente, as características clínicas do linfonodo, né? E a história do paciente, que é fundamental. Tem que estar bem descrito nesse caso. Só um toquezinho, para quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar aí no bate-papo, a gente já aproveita e faz, tá? Gustavo, tu falou que o que importa mais não é tanto o tamanho, mas as características. O que seriam as características de um linfonodo normal? Assim, que a gente pudesse dizer, não, esse linfonodo, ele está normal. Ele não importa muito o tamanho, mas ele está normal. Ok. Um linfonodo normal, né, ele na palpação ele é fibrelástico, então ele é amolecido, né? Aquele linfonodo mais amolecido, seria o fibrelástico, consistência de Babalu, que hoje em dia não existe mais, mas assim, uma consistência fibrelástica, mais amolecido, tá? Não houve crescimento repentino ou constante nos últimos meses, então ele está estável, houve um crescimento pequeno, mas não está um crescimento muito importante. Não é endurecido, isso é muito importante, né? Isso na palpação. Daí o exame que você vai continuar, você faria uma ultrassonografia, né? E na ultrassonografia você consegue avaliar o linfonodo e ver o seu formato alongado. Então, geralmente é no mínimo 1:3. Então, tipo esse 1,5 centímetro, se fosse meio centímetro, 1,5 por meio dá 1:3, né? Então, é bem um linfonodo alongado, bem tranquilo. Ao contrário, se fosse um linfonodo bem arredondado, 1,5 por 1,2, 1,5 por 1, mais arredondado, ele dá uma característica mais de suspeito. E outros detalhes também. Quer que eu fale os outros detalhes do ultrassom? Ou é meio eu vou querer que tu fale sim, mas antes, assim, só para a gente explicar bem, né? No ultrassom, você sempre vai ter mais de uma medida, né? Que era isso que você estava falando de 1:3, né? Você vai ter uma medida longitudinal, uma medida transversal. Então, essa relação de uma medida com a outra, ela tem que ser no máximo de 1:3, né? 1,5 centímetro por meio centímetro, né? E aí ele dá esse aspecto mais alongado, né? E as outras características que você ia falar? Então, daí a gente já está falando de exame complementar, né? Eu queria falar assim, o mais importante no início é você ver o histórico. Então, vocês irão ver nos próximos casos a mudança, né? Tipo, nesse caso aí, é um paciente jovem que teve febre, sintomas associados, mialgia, dor no corpo, dor de garganta e um aumento súbito do linfonodo, né? Então, não tem linfonodo nenhum. Em questão de 3, 4, 5 dias, esse linfonodo aumenta para 1,5, aumenta para 2. Então, a clínica, nos casos da linfonodomegalia, é muito importante. Tá? O tempo é um fator importante, então. O tempo é muito importante. Então, sempre que a gente fala num crescimento extremamente rápido, abrupto, a gente não pensa tanto em neoplasia maligna, né? A gente pensa mais em algo inflamatório. A neoplasia aumenta, mas não é tão agudo. Já o processo inflamatório tem um aumento agudo, aumento importante em dias, né? E não meses. Tá? Então, tipo, um caso desse, todo caso já leva para um pensamento, né? Então, na dúvida, nesse caso, eu não pediria um ultrassom. Não é necessário o exame de ultrassonográfico, né? Mas, caso você vá fazer um ultrassom, seja um caso desse, um caso que você tem mais dúvida, então são várias alterações no ultrassom.
Um deles é o formato, então o formato arredondado, comprido, alongado, fusiforme é para benigno, ou ao contrário, arredondado é para maligno. Um linfonodo muito preto a ultrassom, que a gente chama de hipoecogênico, que é mais preto que os tecidos em volta, também é um fator de suspensão. Outro fator, o linfonodo normal, ele tem no meio dele, ele é alongado, e no meio dele ele tem um risquinho branco, que é o hilo. Então, o linfonodo parece muito com um rim, digamos assim. Você tem ali tem o rim, tem a entrada e a saída do sistema linfático. E tem o hilo, tem o meio, tipo, pensa no rim. Então, esse meio, a gente consegue ver no ultrassom também, esse hilo. E o tamanho, mas seria mais o formato, a ecogenicidade, então ele é mais hipoecogênico suspeito, e a ausência do hilo. E depois, quando você usa a mão do Doppler, da vascularização, você vê uma vascularização aumentada do linfonodo, tá? E principalmente mais interna do linfonodo, não tanto na periferia, mais interna. Mas seria já no ultrassom com o Doppler, que geralmente acaba sendo feito, né? Bom, a Vitória já respondeu a pergunta dela. Então, assim, recapitulando, primeira coisa, é uma coisa básica da medicina, né? História clínica, conversar com o paciente, né, Gustavo? Tempo, saber há quanto tempo apareceu, como que foi, quais os sintomas associados. Isso é história clínica, então uma história clínica bem feita. A gente viu que o tamanho não é tão importante, e sim as suas características, né? Nesse caso clínico aqui, Gustavo, clinicamente, assim, examinando o paciente antes de ir para o ultrassom, a gente poderia dizer, assim, o que a gente esperaria desse linfonodo? Seria doloroso? Seria mais de um nível? O que a gente poderia encontrar no exame físico, assim, já que é uma história mais sugestiva, ou até para a gente poder diferenciar de algo que não seja inflamatório, né? Que não seja infeccioso. Sim. Nesse caso, assim, você vê ali que a paciente tem dor, febre, aquela dor de garganta ali, né? Isso você tenderia a ver linfonodos mais altos, né? Os maiores são os altos, principalmente esse aqui em cima, que a gente chama de nível 2, que é o júgulo de gástrico, que é o principal linfonodo da defesa da garganta, que seria a orofaringe, né? Então, uma amidalite, uma faringite seriam principalmente os linfonodos altos, mas também podem dar toda a cadeia cervical. E eles são dolorosos a palpação. Então, porque como o crescimento é abrupto, ele distende a cápsula do linfonodo, ok? Essa distensão da cápsula abrupta é o que faz gerar dor. É diferente de um crescimento de um tumor, de um linfonodo metastático, que ele vai crescendo lentamente e a cápsula vai crescendo junto. Então, é um linfonodo não doloroso, um tumoral, né? A não ser aqueles enormes. Mas o inflamatório, o agudo, ele dói pela distensão da cápsula, que é o que dói no linfonodo, que é o que dói nos tecidos do ser humano, é as cápsulas, o invólucro, né? A envoltura, o que envolve, né, o tecido, né? Uhum. Seja o linfonodo, seja o músculo, seja o osso, seja o corpo, que é a pele, o que dói é o que está em volta, né? Então, nesse caso, a distensão do linfonodo, então, dá dor. Então, o paciente com sintomas de febre, infecciosos, a dor de garganta e um linfonodo aumentado, e na hora que você vai palpar, você vai ver doloroso, você suspeita para algo infeccioso. E a palpação, apesar de ele estar grande, ele vai continua estando fibrelástico, ele não vai estar endurecido. E você palpa e vai ter dor. É bem típico de um linfonodo inflamatório. Gustavo, a gente já viu que o caso clínico sugere um linfonodo inflamatório. Mas, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer são diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, quando tu tem linfonodo aumentado, sem ser a causa inflamatória, que a gente já viu que é uma causa infecciosa inflamatória, o que seriam os outros motivos que levariam ao aumento de linfonodos, né, em número ou em tamanho, né, ou alteração das suas características? E que seriam outras possibilidades diagnósticas diferentes? Sim. Você falou de neoplasia. O aumento do linfonodo, ele pode ser inflamatório, então uma inflamação sem muita causa, às vezes a gente investiga e não acha,
né? Ou pode ser uma inflamação reumatológica, tem vários tipos de processos inflamatórios que aumentam o linfonodo. Pode ser infeccioso, que é o mais comum, então é relacionado a alguma infecção, seja uma infecção bacteriana ou viral, que é o mais comum. O quarto, ele é metastático, né? Que é uma raiz de um câncer de algum outro local, que está cometendo esse linfonodo, ou o tumor do próprio linfonodo, que é o linfoma, né? Então, toda vez que você vê um linfonodo megalia, você tem que pensar em 3 casos: inflamação, infecção, metástase ou tumor primário. E a história é básica para isso, né? Para você tentar pensar em qual caso, qual desses 4 você está vendo. E, obviamente, depois os exames complementares que vão te ajudar com o diagnóstico. Uhum. Bom, então esse caso aí, a gente, pela história clínica da paciente ali, né, os sintomas associados e algumas características que o Gustavo já levantou no exame físico, sugeriria mais um linfonodo de origem infecciosa, né, Gustavo? Sim. Acho que tem outro slide, Beatriz. Esse é o caso clínico 2. Então, o primeiro seria mais sugestivo de infeccioso, né? Por essas características todas que a gente já falou. Como que a gente poderia confirmar isso, Gustavo? Ou teria necessidade de partir para um exame, nesse caso clínico 1, com essa história clínica, com esse exame físico, teria necessidade de exame complementar? O que a gente poderia fazer? Trata a paciente, observa? O que a gente poderia fazer? Eu sei que não é muito a prática diária da cabeça e pescoço, né? Porque não chega esse tipo de paciente, isso é uma prática de pronto-socorro, né? Num caso infeccioso. Sim. Mas é importante. O paciente chegou com dor de garganta, febre e linfonodo cervical levemente aumentado, doloroso, com uma característica ao exame clínico de um linfonodo inflamatório. Eu peço um ultrassom, eu trato esse paciente, eu espero quanto tempo, o que eu faço? É assim, o paciente chegou com o estado clínico dessa infecção, no exame físico oral tinha aumento de volume, tinha as fibrinas ali, né, que sugerem infecção bacteriana. Então, como os nossos professores mais antigos falam e continuam falavam, né, o mais comum é o que mais acontece. Então, o mais comum é uma infecção da faringoamidalite streptocócica, e que você vai tratar com antibiótico que pegue esse tipo de bactéria, e a chance de cura é enorme. Claro, você pode ser um citomegalovírus, que é muito semelhante, dá lesão aos branquiçados na amígdala, dá linfonodomegalia, dá febre. Pode, mas você com antibiótico você vai resolver o citomegalovírus também. Não vai ser o antibiótico, obviamente. O citomegalovírus, quase a maioria dos casos, o próprio organismo resolve, né? Então, mas o mais comum é uma infecção streptocócica. Então, um quadro clínico desse não há necessidade nenhum de exame, é mesmo tratar com um antibiótico recomendado, né, para essa região, né, para o streptocócico, e orientar o paciente. Caso não tenha uma melhora considerável em 48 a 72 horas, voltar ao consultório, voltar ao pronto-socorro para reavaliar, né? Mas eu não faria nada, daria um antibiótico claro, antitérmico, todas orientações e deu. Não faria nenhum exame. E quando que seria digamos assim, o gatilho? Tipo, eu tenho um paciente desse, eu resolvi tratar, ele está com o linfonodo aumentado e passou um tempo, uma semana, 10 dias, aquilo ali não regrediu, continua aumentado ou aumentou um pouco mais. Quando que seria que eu deveria parar e pensar assim, opa, acho que talvez eu não esteja pensando na coisa certa, né? Assim, tem um tempo, tem alguma característica que isso muda, que deveria chamar a atenção? Se for bacteriano e você deu um antibiótico em que essa bactéria é sensível a esse antibiótico, 48, 72 horas. Então, 2 a 3 dias. Se 3 dias não está bem melhor, já não está com uma resolução de 80% do caso, daquelas placas, da febre, em 3 dias tem que reavaliar. Ou é um antibiótico que não está cobrindo a bactéria resistente, ou é alguma outra lesão, né?
E outra coisa importante também, assim, se antes disso, começar a ter uma perda do estado geral do paciente, né? A gente começar a ter muita fraqueza, muita miastenia, febres muito altas, e daí você pode estar pensando em uma complicação. Pode ser um abscesso amidaliano, pode ser uma linfopenia, para outra doença viral, que pode ser um citomegalovírus, pode ser uma rubéola, né? Pode ser uma rubéola, não é assim, mas citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, podem mimetizar a uma faringoamidalite. Então, 48, 2 a 3 dias, né? Se não houver uma melhora, você tem que investigar, pensar em fazer uma cultura de orofaringe, mudar o antibiótico, hemograma, né, para ver se não tem uma leucopenia, ou uma leucocitose com desvio, ou às vezes até uma linfopenia, pensar numa alterações virais, né, que podem dar. Então, mas a maioria dos casos, em 3 dias, já vai estar resolvendo, tá? Eu vou te sacanear um pouquinho mais, Gustavo. Boa. Melhorou da amidalite, o paciente melhorou dos sintomas, mas o linfonodo continua ali. 2 semanas depois, ele aparece no teu consultório. Você investiga, você não investiga, você considera que ainda é um linfonodo reacional ou não? Boa pergunta. O linfonodo reacional, por uma infecção, então, como a gente falou, o crescimento é abrupto, então ele cresce bem rápido, vai estender, vai ter a dor, mas para haver a regressão do tamanho desse linfonodo, é lento. Então, ele é lento, mas progressivo. Então, progressivamente, ele mais rápido, mais precocemente, digamos, ele melhora a dor, então passa a dor do linfonodo, mas ele continua bem palpável. Depois ele vai progressivamente diminuindo o tamanho, mas é lento. Então, 3, 4 semanas ele vai reduzindo, 5, até mais às vezes, mas ele vai sempre reduzindo de tamanho, não vai crescendo, e ele mantém a consistência fibroelástica. Então, se ele volta 2 semanas depois, já está bem, mas o linfonodo continua ali, mas não está doloroso, não está endurecido, está fibroelástico e não está aumentando o tamanho, está estável ou provavelmente diminuindo, não. Se não tem clínica nenhuma, só o exame físico já é bastante. A caso contrário, ele não regrediu, mantém a dor. Dor é sempre um caso, um sintoma de perigo, né? Mantém a dor, ou está aumentando de tamanho, está ficando endurecido, daí sim você tem que usar exames complementares. Mas senão, não. Legal. Vamos para o caso 2? Vamos. Maria Beatriz, é contigo. Ela está sem som. Então, para continuar agora, o caso 2, uma mulher, 35 anos, casada, do lar, natural e residente em Florianópolis. Sua queixa principal é um caroço no pescoço, e quanto a HDA, é uma paciente que refere que há 3 meses notou um nódulo na região cervical de diâmetro, que vem crescendo rapidamente até o tamanho atual de 4 centímetros. Diz que o nódulo é indolor e nega rubor e calor local. Não apresentou febre, sudorese noturna, nem emagrecimento no período. Nega rash cutâneo, amidalite e infecções dentárias. Quanto à história familiar, tem pai falecido de câncer no estômago, mãe operada com câncer de mama e nega tuberculose ou contato com infectados. Quanto ao exame físico dessa paciente, ela apresentava um linfonodo palpável em região júgulo-carotídea mediana direita, com 4 centímetros de diâmetro, de consistência aumentada e sem sinais flogísticos. Foram palpados também 2 linfonodos coalescentes em conjunto com o linfonodo maior. Joia. Gustavo, aqui é um pouco diferente, né? Parece que o tempo mudou, né? Que é uma coisa que você chamou a atenção ali no primeiro slide, né? A questão do tempo. Lá era questão de dias, aqui é questão de meses, né? O que dá para destacar aí nesse caso clínico diferente do outro que chama a atenção, né? Sim. Ainda é uma paciente jovem, né? 35 anos. Então, isso é importante. A idade também é importante para a gente pensar que certas idades é mais comum um tipo de lesão, um tipo de problema, e outras idades é mais comum a outra. O linfonodo, então, como eu falei, ele cresceu rápido, mas depois ele continuou crescendo. Então, ele não teve essa regressão, essa estabilidade. Ela não tem dor, então não dói esse linfonodo, então não é uma distensão capsular aguda, então está crescendo progressivamente.
Não tem febre, não tem sudorese, eu vou falar depois, mas não tem rubor, não tem calor local, então meio que descartado uma infecção aguda, uma faringoamidalite, uma infecção aguda, né? Obviamente infecção bacteriana. Pode ser uma infecção não bacteriana, que a gente vai discutir depois. Ou também outras lesões, né? Então é um caso que já olhando assim você não consegue definir certeza o que é. Então esse caso sim é fundamental exames complementares para chegar no diagnóstico. Mas é claro que o exame complementar é para complementar. O nome já explica, né? Então não é um exame chutar. Você vai pegando, vai chutando, vai fazendo tudo que é exame, faz exame, tudo que é tudo. Que a gente vê isso constantemente no consultório, no SUS, vai fazendo tudo que é tipo de exame, porque a pessoa não tem a menor noção do que é. Daí pede exame para tudo. Então você tem que pensar nas suas possibilidades, e nessas suas possibilidades você vai fazer os exames para tentar chegar no seu possível diagnóstico, nessa suspeita diagnóstica. Então não é para sair fazendo tudo. A gente tem uma classificação um pouquinho diferente na cabeça e pescoço, né? Acho que isso nem é o objetivo de o estudante saber, ou o generalista, ou o médico da unidade de saúde, né? Tu acha que esse caso, do jeito que está colocado, assim, isso tá bem colocado, tá bem descrito? Seria um caso bem legal, bem descrito, assim? Ou tu sugeriria alguma mudança de registro em prontuário para facilitar o especialista, alguma coisa assim? Acho que... que a descrição do local do linfonodo, né? A gente faz umas divisões numéricas, né? De 1 a 7, mas é só no meu prontuário, né? No seu prontuário, no ultrassom do radiologista, iria colocar um número. No quadro prontuário médico geral, como é que nós estamos conversando, eu acho que está bem descrito. Não cobro essa parte, não acho necessário saber a numeração dos linfonodos, está bem descrito. Alguma coisa assim que tu acha que alguma informação importante aí que ajudaria no diagnóstico? Não, aí sim. Então vamos pensar fazer um pensamento diagnóstico, né? Então, como eu falei, como não tem sinais de febre, é algo mais agudo, infecção bacteriana, nada em medicina é descartado, né? Nada é 100%, é só a morte, mas assim, então não, isso a chance é mínima, tá? Claro, pode ser uma bactéria um pouco diferente, que é a tuberculose, uma bactéria completamente diferente, insidiosa, isso sim, a tuberculose pode, tá? Paciente jovem, não teve contato com ninguém com tuberculose, mas não pode ter contato com outra pessoa que também não sabe que tem, né? É menor a chance, mas é a possibilidade. Uma coisa tá ali, não apresentou febre, sudorese noturna e emagrecimento. Então, o que seria esse febre, sudorese noturna e emagrecimento? Então, sintomas B, né? Então, sintomas muito comuns do linfoma, né? Do linfoma mais comum no Hodgkin, mas também acontece no não Hodgkin, mas é o mais comum, mas que eu não sei a porcentagem, não sou hematologista, mas no nosso dia a dia a gente vê pouco. Claro, no dia a dia a gente acaba vendo mais o não Hodgkin, o linfoma não Hodgkin, né? Que os sintomas são mais comuns no Hodgkin, mas se ela chega com isso aí, referindo sudorese noturna, emagrecimento, leva mais ainda pro linfoma, né? Sintomas B. Mas não tendo, não descarta. Então, a gente teria que pensar num processo infeccioso mais crônico, então pode ser uma tuberculose, outras infecções que eu já vou falar agora, e na parte que eu falei para vocês, na terceira, que é na metástase, então pode ser uma metástase, mas a metástase geralmente é um pouco mais diferente, não faz conglomerados linfonodais, mas pode ser uma metástase, e pode ser o tumor primário, que é o linfoma. Na parte de infecção, que eu falo toda semana para os acadêmicos do ambulatório, toda semana, façam exames que mudam a conduta. Não façam exames que não vai te mudar a conduta. Então, ali, a paciente está tendo fraqueza, está tendo miastenia, está tendo linfopenia, para pensar numa complicação de uma infecção viral, tipo rubéola, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus? Não.
Então, se você quer fazer uma sorologia para isso, faça. Mal não vai fazer. Mas não deixe de fazer a sorologia para o que é importante. No dia a dia, no consultório, o paciente vem lá com linfonodomegalia, vem com essas besteirinhas que eu chamo, entre aspas, citomegalos, rubéola, e não pede sífilis, que está uma incidência altíssima de sífilis na nossa sociedade. Não pede HIV, que está uma incidência altíssima na sociedade, e não pede hepatites, B e C. Então, ele pede o que não interessa e não pede o importante. Fica com vergonha de, tem que fazer sífilis, tem que fazer HIV. O resto, às vezes, descobriram, rubéola, você já está bem, relaxa. Às vezes, para tranquilizar o paciente, você chegar no diagnóstico, tudo bem. Mas é fundamental que você peça HIV, na linfonodomegalia, assim, dessa que não é uma infecção, uma faringite clássica, né? HIV, hepatite B e C, né? E LUIS, sífilis. Está muito comum. Já tive paciente de 75 anos, com o marido há 20 anos morto, com sífilis cervical. Peçam LUIS, peçam sífilis, peçam HIV. É fundamental. Tá? Na verdade, essas daí são as que mudam a conduta, né, Gustavo? As vai, outras não vai mudar, né? Não, observar, né? A não ser que o paciente chegue no pronto-socorro com esse quadro clínico aqui e está com os sintomas de piora, né, que necessita internação, desses casos menos importantes, digamos assim. A rubéola, o citomegalovírus, o Epstein-Barr pode, em alguns casos mais raros, geralmente pacientes de mais idade, adultos, não tanto adultos jovens, adultos não mais, e mais para a terceira idade, complicar. Eles dão umas linfocitopenia, dão uma infecção secundária e às vezes pode levar até o óbito. Então, mas são casos raros, né? No caso desse que a paciente está, o estado geral dela está boa, é fundamental fazer HIV, hepatites e sífilis, né? E depois, posso falar dos restantes exames? Era isso que eu te perguntava. O que deixa eu só fazer um adendo, Gustavo. Às vezes a gente falou um ponto importante, né? Às vezes a gente tem um pouco de receio de dizer para o paciente, olha, a gente precisa fazer um HIV. Eu costumo colocar tudo num combo, sabe? Falo assim, a gente tem que fazer sorologias, então eu peço rubéola e citomegalovírus, mas mais para dizer para o paciente, olha, pode ser hepatite, pode ser sífilis, pode ser HIV. Daí eles arregalam o olho e falam assim, não, isso aí você pode pegar hoje em dia em qualquer lugar, você já dá uma amenizadinha, né? Sim, mas tem que fazer fala assim, mas pode ser rubéola, pode ser citomegalovírus, então a gente tem que fazer uma rotina. E aí coloca tudo isso numa rotina e aí eles aceitam com menos pudor e também para o médico fica mais fácil de dizer assim, vamos fazer o HIV junto e tal. E isso é uma coisa que a gente faz muito diagnóstico por incrível que pareça, a gente não tem quase nada a ver com o tratamento do HIV, né? Pensaria que quase os pacientes não vêm e eu já fiz muito diagnóstico de HIV por linfonodomegalia cervical, né? Sim. Realmente é bem importante, né? Mas vamos lá, no que nesse caso aqui teria de exames complementares? A gente viu que é o exame de cavidade bucal, tireoide, otorrino normais, então exame físico normal, né? A princípio a não ser os linfonodos cervicais. Então, nisso daí, o que entraria de propedêutica complementar, né? Sim. É uma coisa muito importante no exame físico, que não está descrito, mas eu acho muito importante, é a horoscopia, olhar a boca. Tá? Uma paciente de 35 anos tem um tumor de boca, tumor de amígdala, é muito raro, mas pode. Mas é importante você ver a boca e você avaliar a fossa amidaliana. Então, muitos casos de linfoma, não esqueçam que as amígdalas, seja amígdalas tocilares, amígdalas linguais, as amígdalas, são tecidos linfáticos, linfóides. Então, muito comum o paciente chegar com linfonodomegalia, você examina a amígdala, e a amígdala também está crescida, também está aumentada de tamanho, endurecida, então te leva ainda mais para o diagnóstico para linfoma. Tá? Então, a horoscopia faz parte do exame físico. Se o exame físico da boca continua normal, também eu vivo falando para os alunos, né, nós estamos aqui conversando, não inventem, que é comum o paciente vem lá de ressonância. Hoje em dia, o mais famoso é a ressonância. O paciente vem, mas não vai fazer uma ressonância. Ressonância. Não. O paciente está com uma bolota, um nódulo no pescoço, pensem, examine o paciente, pensem, quer pedir exame? Ultrassom e punção. Claro, sorologias, né?
um hemograma, ver se não tem uma leucopenia, uma alteração do linfóide, não tem anemia. Então, e ultrassom com punção. Com isso você vai chegar em 99% das vezes o diagnóstico. Ressonância é coisa do especialista. Biópsia incisional é coisa do especialista. Ultrassom e punção e sorologia. Você nunca vai errar. E olha que medicina é raro você falar uma coisa nunca, né? Mas ultrassom, punção e sorologia. Você nunca vai errar. Você vai chegar no diagnóstico em maioria dos casos, tá? E não fica pedindo, o paciente vem com um nódulozinho no pescoço, como vem ressonância. Um exame extremamente caro e muito chato de fazer. É muito trabalhoso para o paciente, é agoniante, às vezes precisa de sedação. Então, olha, eu no ano eu peço 5 ressonâncias e olha que eu atendo, sei lá, 50 pacientes, sei lá, mais por semana, e se eu peço 5 ressonâncias no ano, é muito. E então, assim, não precisa, tá? Tomografia também, muito raro. O melhor exame para avaliar linfonodo é ultrassom. Então, você quer avaliar o seu linfonodo bem avaliado, o ultrassom, não é a tomografia, tá? Então, não peça em tomografia, não peça em ressonância, ultrassom e punção, e você vai chegar ao diagnóstico na maior parte dos casos. Isso é importante. Quando eu estava na residência, eu tive que preparar uma aula, e aí eu peguei um artigo, eu nem lembro mais do autor, um artigo da década de 80, e ele comparou isso, os carcinomas, os cânceres de cabeça e pescoço, que chegava para o especialista, 30% das vezes, eu lembro desses números porque me marcaram bastante, 30% das vezes o especialista fazia o diagnóstico só na conversa, na anamnese, do sítio primário, né? Ele tinha um linfonodo no pescoço, aonde era o sítio primário. 70% das vezes, exame clínico, abrir a boca, né? Olhar a laringe, olhar a orofaringe, olhar a boca, olhar a língua. 90% das vezes ele associava os exames endoscópicos, a videofaringolaringoscopia, a endoscopia em alguns casos. Os outros 10% eram exames complementares. E na época eles colocaram como ressonância e tomografia. Então, assim, pelo menos para cabeça e pescoço, a medicina básica, a medicina raiz, ainda ela é bastante eficaz, bastante efetiva, né? E isso que você falou é importante, o exame complementar para o generalista, para o cara que está saindo da faculdade e vai cair na vida, o ultrassom, ele dificilmente vai errar, né? E a punção também, não tem? Quando caso, por exemplo, você vai pedir a punção de um tumor vascular da carótida, mas aí na hora eles não vão funcionar. E se funcionar também vai sangrar um pouquinho, comprimir e deu. Então, senão não vai errar. A punção, peça, você nunca vai errar. A Vitória pediu aqui se sorologia de toxo entra, a gente pede em alguns casos. Sim. Entra para rubéola, toxo, citomegalo, Epstein-Barr, até cachumba, dependendo do caso, pode entrar como, né, se for guiado ali na história. Mas, assim, os que mudam realmente a conduta seria HIV, sífilis e hepatite, né? Hepatite. Isso que é fundamental. Então, desse caso aí, Gustavo, o que a gente teria de... tem um próximo slide, né? Hemograma, linfopenia. Raio-x de tórax, aumento de partes moles do pescoço direito, de mediastino anterior e médio, compatível com linfonodomegalias pleuropulmonares sem alterações. PPD não reator. E resultado de biópsia, linfonodos com arquitetura modificada por neoplasia mesenquimal do tipo linfóide. Pô, já deram o resultado da biópsia, né? E em cima já dava para ter uma ideia, né, Gustavo? No raio-x de tórax ali, na linfopenia, né? E as células clássicas de Riedstenberg. São células clássicas do células de Riedstenberg. Isso aí puxou lá nos primórdios da faculdade, hein? De Hodgkin, né? Depois que se forma, quem lembra disso é só patologista. E hematologista. Só que tem gista no nome, senão... Do primeiro caso para esse, Gustavo, o que daria para destacar aí nos exames a gente já viu que tem algumas coisas sugestivas, né? Não sei se tu quer destacar aí o que é bastante sugestivo dos 3 primeiros ali antes da biópsia, né? A linfopenia, os aumentos de parte mole no pescoço e mediastino anterior e PPD não reator, né?
A PPD, a gente, teoricamente, descarta a tuberculose, né? Esse aumento de linfonodos mediastinais nos leva a pensar, demonstra, né, que não é só linfonodomegalia cervical, e sim uma linfonodomegalia já mais generalizada, que também diminuir a chance dessas rubéola, sífilis, toxoplasmose e citomegálo, né? Não dá assim, esses linfonodos tão aumentados. O que sobraria mesmo é o linfoma, o HIV também pode dar isso, uma linfonodomegalia difusa, né? O HIV, a hepatite é menos comum, e o sífilis também pode dar, mas não é tão comum assim difusa, mas pode. Mas aí, obviamente, a opção tem que nos ajudar, né? Uhum. E a sorologia, claro. E tem alguma maneira da gente diferenciar? A gente já viu lá no primeiro slide um inflamatório, características de anamnese e exame físico bem diferentes desse caso, né? Esse Sim. caso aqui está sugerindo uma neoplasia. O que a gente poderia destacar aí dessa história e dos exames complementares para eu diferenciar uma neoplasia primária dos linfonodos, um linfoma, e uma neoplasia secundária, uma metástase de algum outro tumor de cabeça e pescoço? Sim, então assim, a metástase geralmente ela é mais localizada, né? Ela não tem assim metástase difusa de bilateral, ambos lados do pescoço, todo o pescoço como um todo, né? Como tem nesse caso, né? E também geralmente ele não dá essas coalescências linfonodais, são mais metas localizadas assim, mas pode dar coalescência também. Mas assim, com linfonodomegalia bilateral e com coalescência e com esse aumento difuso, desde o início eu já pensava mais em linfoma mesmo, mas não tem como descartar que seja uma metástase, né? Metástase poderia ser assim, não é tão comum, mas pode. No ultrassom, falando de ultrassom, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar vários linfonodos e, como eu falei para vocês, não é linfonodo alongado. Então, são linfonodos redondos, são bem redondos e bem hipoecogênicos, bem preto. Então, você vai ver no ultrassom, ele é bem preto, o linfonodo, e em volta a musculatura, a gordura. Geralmente você compara com a musculatura em volta, o músculo é mais branco e o linfonodo é bem preto. São várias bolotinhas pretas de vários tamanhos, não precisa ser 4 centímetros, mas você vai ver várias ali de meio, 1 centímetro, 1,5 centímetros, mas várias bolotinhas redondinhas e bem pretas, você sabe que é um linfonodo doente. Isso não resta dúvida. Tá? Gustavo, veio uma pergunta aqui. Por que punção por agulha fina e não biópsia aberta? É bem comum a gente ver bastante biópsia aberta, né? Assim, quando às vezes o paciente já vem biopsiado, mas e cabeça e pescoço é meio teimoso, né? É sempre PAF, nunca é biópsia aberta. Todo mundo faz biópsia aberta, nós fazemos PAF, quer ser diferente. Por que isso? Por que a gente diz que tem que ser primeiro a PAF e não a biópsia aberta? Tem que ser a PAF antes. Então, a gente vê no dia a dia no hospital público, com a ansiedade do médico de querer resolver o problema do paciente, com a dificuldade de tentar em contato e fazer a punção. Raríssimos casos a gente pula essa sequência. O correto é essa sequência. Por quê? Primeiro, a punção é um exame super tranquilo. O médico entra com uma agulhinha, vibra, aspira, bota na lâmina e olha. Então, a complicação de uma punção é algo próximo a zero. Então, é um exame praticamente inócuo, um exame com complicações praticamente zero. A biópsia incisional, você tem que botar no centro cirúrgico, fazer anestesia local, fazer uma incisão, dissecar o linfonodo. Esse processo de dissecção do linfonodo pode ter sangramento, lesão neural. Já vi casos de pacientes que fizeram biópsias inadvertidas de linfonodos e lesaram o nervo acessório, lesaram outros nervos sensitivos, nervos motores, e o resto da vida vão ficar sequelados com uma biópsia que não deveria ter sido feita. Tá? E na maioria dos casos, com a punção, você chega no diagnóstico. Então, você pode fazer um exame barato, que é só uma agulha, depois claro, o patologista tem que olhar, mas de qualquer forma, ou um ou outro o patologista tem que olhar. Praticamente inócuo, um exame risco próximo a zero, que é só uma agulha, um furinho, tá? E evitar as complicações da biópsia incisional. E a sequela, a cicatriz.
E também, se esse caso for, esse linfonodo for uma metástase de carcinoma, os carcinomas, que se eles ainda estão dentro do linfonodo, você tem a cápsula protegendo. Se você entra ali e rompe essa cápsula e tira um pedaço, você não vai tirar o linfonodo bonitinho, sempre dá uma quebrada, uma rompida nesse linfonodo, você vai deixar que o tumor que estava ali dentro do linfonodo, né, dentro do gânglio de defesa do teu organismo, você vai estar espalhando ali no pescoço. Então, você piora o prognóstico do paciente, diminui a taxa de cura do paciente. Então, além de você estar fazendo algo que não deve, não precisa, dá risco desnecessários e ainda piora o prognóstico. Claro, você faz a punção, tipo nesse caso, que a suspeita é de um linfoma, para você chegar no diagnóstico certinho do tipo, subtipo do linfoma, daí sim, daí você precisa de uma biópsia incisional. Mas você já descartou os carcinomas, já descartou vários outros processos, você já teria feito o diagnóstico com a punção, e daí nesses casos a gente faz obrigatoriamente uma biópsia incisional. Então você tem que abrir e tirar um linfonodo ou um pedaço do linfonodo, tá? O tratamento do linfoma não é cirúrgico. Você tem que pegar só um pedaço, fragmento considerável do linfonodo para o patologista poder ver a morfologia da lesão. Mas somente nesse caso. Todos os outros casos, não linfoma, a gente consegue resolver com a punção. Alguns tumores de cabeça e pescoço, a biópsia aberta, né, a biópsia cirúrgica, chega a reduzir em 50% a sobrevida do paciente. Então, se o cara tinha uma sobrevida de 90%, ele vai passar para 45%, 50%, simplesmente porque você foi lá e tirou um linfonodo. Então, isso que o Gustavo falou é verdade. A punção, ela é para excluir os outros tumores, né? Assim, todas as vantagens, mas também assim, eu excluo os outros tumores. Não é um carcinoma de língua, metástase de um carcinoma de língua. E aí eu posso ir fazer uma biópsia aberta, né, Gustavo? Sim. A aberta é sempre o último, né? Uma outra pergunta que teve aqui. Se eu tiver que biopsiar, né, aonde que eu tenho preferência? Eu vou... Porque às vezes a gente tem os linfonodos, vamos falar, centro cirúrgico com anestesia local, mas às vezes a gente tem os linfonodos profundos, né? Eu escolho o linfonodo pelo tamanho, eu escolho o que está mais fácil, eu escolho em algum local do pescoço que seja menos arriscado de ter alguma lesão. Se eu precisar biopsiar, onde eu escolheria o linfonodo, né? Primeiro você tem que ir atrás do linfonodo doente, né? Não pode ir no local, aqui é mais bonitinho, aqui é mais fácil de fazer biópsia, mais superficial, mas vai no linfonodo de aspecto mais normal. Então, não, você tem que procurar um linfonodo já com as características bem doente, né? Se tem vários, obviamente, daí você vai no local onde está mais superficial, onde é menos arriscado, mais longe dos vasos principais, mais longe desses nervos importantes. Mas isso só o especialista vai saber, né? Porque o pescoço é muito detalhes, muitos vasos, muitos nervos importantes. Então, realmente, eu sugiro que a biópsia incisional do pescoço seja feita pelo especialista de cirurgia de cabeça e pescoço. O cirurgião geral faz, mas com várias possibilidades de complicações muito maiores, né? Mas, se não, você vai no linfonodo mais próximo, mais perto da pele, mais palpável, né? O que eu uso no dia a dia, a gente, né, a gente pega um ultrassom, no centro cirúrgico. Cara, se tem um bem evidente, eu tenho pouquinho, mas se está ali vários, a gente pega um ultrassom no centro cirúrgico e dá uma olhadinha, acha o que está mais bonito, entre aspas, né, mais doente, uma região boa para biopsiar e a gente vai nesse. Show. Okay? Vamos ver o outro caso clínico? Vamos. Caso clínico 3 é um paciente de 32 anos, masculino, área de serviços gerais, residente natural de Palhoça. A queixa principal dele era uma massa no pescoço. O paciente referia que notou 2 nódulos cervicais pequenos há 3 meses, mas que no último mês aumentaram e se extinguiram, formando uma grande massa. Relata episódios de febre e emagrecimento de 6 quilos nos últimos 3 meses, sem mudança de ingesta ou aumento de atividade física. Refere episódio de um quadro respiratório há 4 meses, mas sem tratamento adequado. E aí, Gustavo, o que tu acha que é isso aí? Então, assim, continuamos o paciente jovem. Então, a gente não pensa muito no tumor de língua, de laringe,
de amida, carcinoma, né? O SEC que é o mais comum. Pode, mas a gente pensa mais no algo não SEC, não carcinoma, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nos 4 casos. É inflamatório, do febre, perda de peso, então é menos provável, né? A gente tem que pensar em infeccioso, tumoral, os 2 tipos de tumores. A gente vê aqui, febre e emagrecimento. Febre e emagrecimento, uma infecção, febre. Mas, como eu falei para vocês, existem os sintomas B do linfoma. Sintomas B do linfoma, dá emagrecimento, dá febre, sudorese noturna, muito semelhante com o problema que eu acho que o paciente tem. Então, pode ser um linfoma nesse paciente também. Tá? Ele tinha linfonodos pequenos que aumentaram de tamanho. Também pode ser um linfoma ou pode ser alguma coisa infecciosa. Essa infecção é uma bactéria aguda, uma faringoamidalite? Não, então é algo meses, né? Vai ter que pensar em alguma infecção mais prolongada de bactérias ou vírus que dão esse quadro mais arrastado. Das que eu falei para vocês, das sorologias que são importantes. HIV? Pode. HIV dá emagrecimento, dá perda de peso, dá tudo que está aí. Pode ser HIV também. Dá alteração de quadro respiratório? Também pode dar. Pode ter uma IVAS, né, uma infecção de uma pneumonia, HIV, pode. Hepatites já são mais raros. Já vai dar algo relacionado ao fígado, uma icterícia, prurido. E essa emagrecimento com febre mesmo assim, prolongada, é muito incomum na hepatite B e C. Então, eu meio que não pensaria. Sífilis. Pode, mas a sífilis, geralmente, o quadro inicial da sífilis seria mais a secundária, já mais para a terciária, né? A sífilis primária dá aquela febre, mas assim, mas é mais agudo, não é tão prolongado. Então, pode ser já um caso secundário, pode ser sífilis, mas é menos provável, mas também pode, tá? E uma que ainda está muito comum, que é a tuberculose. Então, os quadros infecciosos. Então, e depois o linfoma, né? E por último, metástase. Metástase é muito improvável. A metástase, o tumor metastático dá emagrecimento, mas raramente dá perda de peso. E no paciente assim jovem, pensar em já metástase é menos comum, mas pode. Então, é o que eu falei para vocês. Não pensa muito. Examina o paciente, detesta as possibilidades, faz o quê? Ultrassom e punção já vai te ajudar bastante. E claro, e sorologias, né? Nesse caso, o PPD também vai ajudar. Mas está bem difícil o PPD, tá? Está bem difícil o PPD, teve em falta, alguns laboratórios só que conseguem fazer, está bem complicado de fazer o PPD. E um caso com uma história dessa é interessante também pensar no combo, né? TB mais HIV, né? Isso. Isso aí pode dar tem um bem comum também, né? Tem algum exame complementar desse, Maria Beatriz? Não, nesse caso não tinha feito o complementar. Mas esse é um caso Mas era um caso de TB, né? Pensando na idade do paciente ser jovem. Sim. E porque a TB ganglionária ela também pode fazer essa de começar com nódulos e falecer. É bem comum, né, Gustavo? Eu tive linfonodinhos pequenos. Tenho 2 pacientes, uma já teve acho que 3 recidivas de tuberculose ganglionar, sem histórico familiar, jovem, saudável, uma moça em torno dessa idade de 30 anos, já tipo, dosamos 10 vezes o HIV dela, 10 vezes a hepatite, pensar em imunodeficiência da paciente, né? Não, uma paciente com uma imunidade normal. E é isso, linfonodomegalia, umas massas que acabam tendo necrose, que é a tuberculose, que é o que eu ia falar agora, o que muda muito do HIV, muda praticamente de todos, né? Quando você faz o ultrassom, aí daí sim, o ultrassom você vê um conglomerado, né? Com coalescência linfonodal e os linfonodos com áreas necróticas dentro. Então, o tumor metastático também dá muitas áreas necróticas, mas possivelmente é uma metástase grande. E não daria tanto um paciente desse. Então, nesse caso, o ultrassom mostraria áreas de linfonodos com coalescentes
e com áreas de necrose interna. Isso vai sugerir bastante a tuberculose. Nesse caso também, uma biópsia incisional, você pode levar o paciente a uma fístula tuberculínica, acho que chama. A própria linfonodo que você abre ali, você biopsia, na hora que você vai biopsiar, ele meio que se desmancha, e ali fica uma tuberculose, uma fístula, fica uma cicatriz feia, saindo secreção, bem feia. Os pacientes sofrem bastante com essa fístula, até que cure, né? Então, mais motivo de não fazer biópsia incisional. Vai fazer uma punção, na punção, o patologista pode fazer a pesquisa de BAR e de fungos, então ele pode fazer essa procura, você pode fazer um PPD, no raio-x vai ajudar, vai haver talvez lesões pulmonares associadas, e no último, uma biópsia incisional, mas geralmente não é preciso na tuberculose. Tá? Mas com a PAF você pode fazer cultura também, como você pode fazer mais uma punção e mandar para o lado de patologia fazer uma cultura para BAR. Lembrando que a cultura para BAR demora 2, 3 meses, não é que nem uma cultura começa com 30 dias, não é que nem uma cultura de bactéria que 3 dias você já tem. Então, a cultura para BAR demora, tem que ter calma, não pode ter pressa. Mas esse caso é bem parece bem uma tuberculose, mas pode ser linfoma, pode ser sífilis e é isso, né? Linfoma, sífilis e HIV. Ou como, né? HIV com tuberculose. Ou HIV com sífilis, que é muito semelhante, muito envolvido. Vamos lá, o último caso, vamos lá. Analisar uma mulher de 64 anos, interna por disfagia, dor em região cervical, disfonia, astenia, queda do estado geral, dispneia e emagrecimento de 4 quilos a 3 semanas. Mais pior dos sintomas a 1 semana. Paciente refere desconforto em região cervical há 1 ano, sem investigação prévia. Quanto ao exame físico, ela tinha regular estado geral, emagrecida, hipocurada, uma cruz em 4, com ptose palpebral à esquerda, síndrome de Horner. Massa em região cervical anterior endurecida, palpável, aderida a planos profundos, indolor, mais proeminente à esquerda, com presença de linfonodo palpável em cadeia cervical anterior, esquerda, endurecido, indolor à palpação. E aí, Gustavo, o que temos que chamar a atenção aí nessa história aí clínica? Então, sempre a gente tem que voltar para o início. Idade. Então, idade, 64 anos, a pessoa mais idosa, você pensa em neoplasias malignas, sempre com massa endurecida e pessoa idosa, você pensa mais em doenças malignas. Já abre uma caixinha ali de atenção. Essa parte do que é do estado geral, essa dispneia é importante, né? Tem que ver como é que é essa dispneia, se a dispneia é alta, baixa, se tem cornagem ou não. Falei não, só em Rony, não falei em cornagem. Mas é importante, né? E o emagrecimento. Mas o emagrecimento pode dar em quase todos os outros problemas, né? Tá? Esse desconforto em região cervical há 1 ano, quer dizer que é já uma coisa, algo mais insidioso, a gente não pensaria uma infecção aguda, né? E no quadro clínico, o síndrome de Horner, né, que não é só a pitose, também a pitose palpebral, a midríase e... Hoje é a terceira. Pitose, midríase... São três sintomas, me fugiu um agora, daqui a pouco vem. Então, a pitose é a queda do olho, o buraco do olho fica maior, uma miose, né, desculpa, não é midríase, é miose, aumento do tamanho e... Transpiração? Acho que é transpiração. Não é transpiração. Miose, midríase, mitose, né? Miose, pitose... Fugiu. Mas síndrome de Horner, então, dessa pitose palpebral, você olha as pálpebras dos pacientes, então tem uma diferença de uma pálpebra para outra, tá? Isso você pensa numa lesão do gânglio estriado, né? Estrelado. Então, você tem que pensar em algo de lesão na cadeia julgo-carotídea, na barrinha julgo-carotídea baixa à esquerda, porque a lesão é à esquerda, né? Os sintomas são à esquerda. Essa massa aderida, né? Endurecida, fixa, isso já pensa também em algo tumoral. Então, com certeza, é uma lesão tumoral que envolve região cervical baixa à esquerda, ou talvez também torácica. Tem que
esses seriam os exames complementares que iriam solicitar. Como tem essa massa bem baixa, que o ultrassom para ver o pescoço bem baixo, a região cévico-torácica, aí sim é ruim. Nesse caso, seria interessantíssimo uma tomografia. Tá? Mas, se está no posto de saúde, não pensa muito. Ultrassom e punção, você não vai errar. No ultrassom vai ver ali linfonodomegalia, coalescente, hipoecogênica, com área central, necrose central de 4, 5, 6 centímetros. E a punção vai vir lá, carcinoma, ou neoplasia maligna, indiferenciada, então vai te ajudar bastante. Tá? Ficou gravado aí, ficou... Então, tu acha que para esse caso aí, no modo generalista, ultrassom e punção é o que salvaria? Se quisesse elaborar um pouquinho, tomografia. Isso. Mas no generalista tem que fazer ultrassom e punção. A ultrassom e punção vai te ajudar, vai fazer o diagnóstico. Claro, uma vez uma raio-x de tórax, uma tomografia de tórax vai ajudar, mas daí você já consegue encaminhar para o oncologista, para o cirurgião torácico, para o cirurgião do pescoço. Vamos voltar um pouquinho no slide anterior, só para a gente ver. O que dessa massa, região cervical endurecida, a gente tem... tá ali anterior. Isso. Isso, cervical anterior à esquerda. Essa parte eu não vi, desculpa. Isso. Cervical anterior é na frente. Mas é uma coisa que é muito importante, peça, quando o paciente uma lesão mais anterior, até aquela lateral anterior, peça para o paciente engolir. Engoliu, não mexeu, não tem relação com a tireoide. Engoliu, mexeu, você tem que prestar na tireoide. Então, provavelmente nesse caso, você vai ver essa massa cervical anterior. Então, o gânglio estriado está aqui embaixo. Ele pode ser uma lesão lateral ou anterior lesando esse gânglio estriado. Então, mas aqui você vai palpar anteriormente, vai pedir para engolir, e você vê essa massa, claro, não vai mexer porque está meio fixa, mas vai ter vai mexer parcialmente com a deglutição. E o paciente desse provavelmente vai ter disfonia, né? Porque provavelmente vai ter lesão do laringeu e uma disfagia por dificuldade de engolir, provavelmente. Então, aí você vê uma lesão mais anterior e móvel à deglutição, aí você tem certeza que é algo relacionado à tireoide. Ultrassom e punção também. Então, inicialmente eu pensei que era algo mais torácico, mas pensei num tumor de mais post. anterior. Mas é um tumor de tireoide. Mas... se a gente conseguisse tentar se dividir, Gustavo, de uma maneira um pouco mais fácil de lembrar, um nódulo cervical mais alto, eu posso pensar que seria mais da região de boca, amígdala. Um nódulo cervical mais baixo, eu posso pensar que talvez fosse de laringe, hipofaringe, esôfago cervical, tireoide, ou eu não consigo fazer essa relação, assim? Isso você consegue mais em paciente de mais idade, né? Uhum. Você pensa nos outros casos ali de 30 e poucos anos, ali, pensar num tumor de garganta, né? Seja de orofaringe, amígdala, com metástase cervical é muito raro, com 30 e poucos anos de idade. Mas com essa idade, sim. Paciente com essa idade, se é uma massa bem alta cérvico médio para cima, seriam nível 2 e 3, você pensa de algo mais relacionado à cavidade oral e orofaringe. E um pouco de hipofaringe também, mas mais orofaringe. Média baixa, você pensaria mais em hipofaringe, na parte de baixo da faringe, algo de laringe e tireoide. Falando em metástase da região cervical, né? Que é uma coisa meio que lógica, mas está mais próximo. Mas pensando em paciente mais jovem, são essas outras doenças que não teria isso, né? Mas pensando em metástase de carcinoma, seja um carcinoma tiroidiano, seja um carcinoma de trato aerodigestivo, daí sim, o que está mais próximo dá mais metástases, né? Então, o que chama atenção nesse quadro aqui é tempo, né? Há 1 ano, os sintomas de queda do estado geral, astenia, dispneia, e a massa anterior, que como tu falou, né? Se ela é móvel, ou pelo menos tenta ser móvel, né? Uma massa anterior que tenta ser móvel, a gente pensa um pouco mais em tireoide. Se é uma massa que não se mobiliza a deglutição,
a gente pensaria mais num linfonodo de outro nível, não relacionado à tireoide, né? E a síndrome de Horner aqui por invasão do gânglio estrelado, né? E aí a PAF mostrou... O Horner anaplásico pode passar o próximo, por favor? Então, lobo esquerdo positivo para malignidade, compatível com neoplasia maligna pouco diferenciada, epitelioide e sugestivo de câncer anaplásico de tireoide. Essa é a desgraça da tireoide, né? O carcinoma anaplásico, geralmente, ele está relacionado a uma paciente, geralmente da terceira idade, né? 60, 65 em diante. Está relacionado a uma paciente que já tem os nódulos tireoidianos de longa data. Então, a teoria é que são tumores bem diferenciados, que de uma hora para outra eles se diferenciam e viram anaplásicos. Tá? Também, a punção, o resultado aí da punção está o nosso sonho, né? Tipo assim, já definir, mas no dia a dia, como é uma célula muito pouco diferenciada, ou indiferenciada, né? Uma célula anaplásica, uma célula totalmente sem diferenciação nenhuma, é bem complexo o patologista definir realmente que é uma metástase. Às vezes você não consegue nem definir o que certeza se é anaplásico ou não na punção. E o que dá mais comum no paciente quando é anaplásico não é nem tanto o Horner. O Horner geralmente é mais lateral, o gânglio estrelado. Ele dá mais a paralisia do laríngeo recorrente, né? Então, disfonia, rouquidão. É bem mais comum essa disfonia. Mas é o quadro tipo esse, é uma paciente com bócio tiroidiano, de uma hora para outra esse bócio começa a crescer rapidamente e fica bastante endurecido. A gente brinca, né, Nacley? A tireoide tem o melhor tumor, tirando pele, né? Tem o melhor tumor, que é o papilífero, e tem o pior tumor, o ser humano, que é o anaplásico, que até meses atrás era 100% de óbito em 100 meses. Agora, com esses medicamentos novos aí, esses imunoterápicos, está mudando um pouquinho. Mas está longe da nossa realidade. Oi? E virou 2 anos, né? Eram 3 a 6 meses, agora virou 2 anos. E quando a gente fala rápido, é rápido mesmo, né? Assim, de uma semana para outra, o paciente volta no consultório e tu fica assustado com o quanto que a lesão cresceu ou evoluiu, né? O Pedro Henrique colocou aqui tétrade de sinais da síndrome de Horner: pitose, miose, enoftalmo e anidrose facial. Emissão de suor facial. São os 4. Na verdade, está todo mundo certo. Tá? Tava faltando um e tem alteração de suor mesmo. Eu só lembrava do pitose. Mas o que a gente acaba vendo mesmo no dia a dia é a pitose e a miose. E a miose, o enoftalmo é mais difícil, a anidrose é mais difícil. Obrigado aí, Pedrão. Mas é o comum, mas que a gente acaba esquecendo, que nem... Tu vê Horner, eu tinha um paciente que fez uma cirurgia de tireoide e evoluiu com Horner. O que a gente vê é pitose e miose. Às vezes a gente faz uma cirurgia com esvaziamento amplo, cervical, que tem que na parte posterior, dá um Horner no paciente, o que a gente vê é pitose e miose. O resto, não. É coisa para os clínicos de 70 anos de idade que ficavam ali olhando. O mais comum é esses 2. Eu queria dizer que o anaplásico, graças a Deus, ou graças a nós também, né, que a gente está cada vez mais raro o anaplásico, porque, então, como eu falei, é um bócio de longa data, geralmente a evolução, né, a gente pensa num carcinoma bem diferenciado, com muitos anos tá ali dentro da tireoide, de uma hora para outra ele se desdiferencia. Então, agora, como ultrassom, acesso à saúde está muito mais comum, os pacientes estão fazendo mais ultrassom, estão fazendo mais o diagnóstico do carcinoma bem diferenciado da tireoide, nós estamos tratando, ou seja, está tendo menos anaplásico. Então, assim que eu cheguei aqui em Florianópolis há 11 anos atrás, 12 anos atrás, tinha 1, 2, 3 anaplásicos por ano. Nosso grupo ali tinha uns 3 anaplásicos por ano. Agora, acho que faz uns 2 anos que eu não vejo nenhum anaplásico. Nem no HU estou vendo anaplásico. Está bem raro. Que bom, porque é um tumor muito, muito, muito sofrido para todo mundo, para o médico, para o paciente, para os acompanhantes, né, para a família. É muito sofrido. E o que a gente falou de não tinha perspectiva nenhuma é que agora tem alguns trabalhos no MD Anderson que eles associaram uma terapia-alvo e aumentou consideravelmente a sobrevida dos tumores anaplásicos, né? Até com alguns casos de regressão completa de doença. Ainda é muito incipiente, mas
era algo que a gente não tinha perspectiva nenhuma de tratamento para o paciente, era fazer uma traqueostomia e esperar o paciente morrer. Então, hoje tem algumas perspectivas de tratamento, né? Então, mas associa terapia-alvo com imuno, com químio isso. e cirurgia. Cirurgia. Daí, mas assim, assim, R$100 mil por mês, assim, medicamentos que nem tem no Brasil ainda, que não está ainda autorizado, mas é um valor absurdo. Mas no futuro é promissor. Vamos dar um pouco mais de qualidade de vida para esses pacientes, né? Gustavo, acho que de mensagem final é que eu vou tentar resumir e tu vai confirmando. Primeira coisa, tempo é importante, né? Há quanto tempo esse linfonodo está ali, né? Segunda coisa, anamnese e exame físico, né? Examinar, conversar com o paciente, palpar o pescoço, abrir a boca do paciente, né? E isso é uma coisa que tu falou que chama muita atenção. Eu já atendi ali no regional, alguns alunos já passaram ali com a gente, em estágio da liga e tudo mais. Já atendi paciente com câncer de palato mole que não tinha sido examinado na unidade de saúde. Ninguém foi mandado por causa do nódulo cervical e a pessoa tinha todo o palato mole com uma lesão toda comprometida porque ninguém abriu a boca dele, uma luzinha e um abaixador de língua, né? Uma coisa que tem em qualquer lugar, né? Então isso é importantíssimo. Ultrassom e punção resolve muita coisa, né? Sorologias também quando, né, focado na história clínica, né? Os outros exames complementares a gente pode deixar para depois, né, para o especialista, né? E acho que basicamente isso, né, Gustavo? Perfeito. A gente consegue fazer o diagnóstico de muita coisa assim, né? Muito. Para a cabeça pescoço ainda é muito importante a história, a idade, o tempo de evolução, o exame físico está duro, está mole, está regredindo ou não, está endurecido, tem vários linfonodos, e ultrassom, punção e sorologia. E a sorologia, o importante, né? Não é pedir ureia, creatinina, tábua de TPA, TTJ-GP, um monte de coisa, não sei por muita coisa para isso, né? E não pede HIV, não pede hepatite, não pede o Luiz. Então, foquem no que é importante. Que não vai mudar a sua conduta, não deve ser solicitado. Muito bem, muito bem. Acho que ficou bem claro aí. Acho que era isso. Maria Beatriz? Não, acho que era isso, ficou bem claro tudo que o Gustavo falou. Agradecer pela disponibilidade do tempo dele, também do Aqua por moderar. Acho que foi bem interessante esse debate, né? Não só falar temas e assuntos, conceitos tão difíceis da especialidade, mas principalmente essa parte que o médico generalista tem que saber para a gente não deixar um paciente, como ele falou, com câncer na UBS e chegar lá e não foi diagnosticado. Coisas simples que às vezes a gente não se toca e tem que saber como fazer. Isso. Esse é o objetivo. Obrigado, Gustavo. Valeu a disponibilidade aí, né? E o conhecimento, né? Opa, mas estamos aí, está disponível para mais outras reuniões aí para conversar. Isso é bem importante, né? Tem um maior interesse que vocês sejam excelentes médicos no futuro para poder cuidar da gente, que já estão mais velhinhos, né? Vamos precisar. Teremos outra em 15 dias? É só esperar o pessoal que o Edmundo vai mandar o link para o certificado no bate-papo para ninguém sair. Sim. Vamos mandar aí, chegou. Ele mandou ali no bate-papo o link, o pessoal preencher. Então, só a última coisa que eu queria falar. Então, saiu há 2 dias atrás, o FDA lá dos Estados Unidos colocou a vacina do HPV também para criança de cabeça e pescoço. Então, uma coisa que é a moda hoje em dia, uma coisa que a gente tem que falar depois, é o HPV em tumores de cabeça e pescoço, não tumores, claro, ginecológicos, mas a onda da vez é o HPV, o HPV dando câncer de cabeça e pescoço, dando em pacientes mais jovens, então que muda um pouco o nosso pensamento, dando umas metástases diferentes. Níveis sociais mais altos, né? Pacientes de melhor nível socioeconômico, estudado. Então, é interessante. Dando baile muita gente no diagnóstico. Então, se cuidem, usem camisinha e, se der, vacinem-se para HPV. Mas é um assunto interessante de falar no futuro.
Show. Obrigadão, obrigado a todo mundo, obrigado a quem teve paciência aí de ficar até o final. Vamos, Valeu, pessoal. Abraço. em 15 dias vamos fazer outro assunto legal, né, Beatriz? Mesmo molde aí, tentar fazer uma visão por generalista aí. Isso, que é fundamental, né? Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau para todos.